Fala, hacker da música! Marcos Borer do Music Hacks aqui, e hoje a gente vai falar o que é direcionamento artístico e também responder algumas perguntas de vocês. Music Hacks. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é direcionamento artístico e também vou responder algumas das perguntas que vocês deixaram nas nossas redes sociais. Uma coisa que é bem legal de vocês saberem, a gente está sempre de olho no que vocês estão respondendo nas pesquisas, nos questionários, no que vocês estão deixando de comentário para a gente, quais são as dúvidas, para a gente produzir novos conteúdos focados para responder essas dúvidas de vocês. Então realmente pode deixar que a gente está sempre de olho e está anotando e pegando aquelas dúvidas que são mais frequentes para poder responder a galera. Óbvio, eu não vou conseguir responder 100% de todas as perguntas porque chega muita coisa nos comentários, nas DMs, e eu não consigo produzir essa quantidade toda de vídeo. Lembrando, eu tenho outras atividades na Angora Music, aqui no Music Hacks mesmo, então eu dedico uma parcela do meu tempo para poder trazer esses conteúdos para vocês, beleza? E um detalhe importante, eu vou contar um pouquinho, só para tem muita gente que chega, muita gente nova chega e às vezes fala, pô, mas quem é o Music Hacks, quem é o Marcos? Tem vídeo, eu vou deixar um card aqui sobre a história por trás do Music Hacks, onde a gente conta um pouco da trajetória da Angora e um pouco da minha trajetória junto com a Angora, né, que são 14, 15 anos de produtora, e conta como a gente aprendeu tudo que a gente aprendeu, como a gente já bateu aí os 200 milhões de streams, de plays em músicas que a gente lançou, já gravou projeto que ganhou Grammy, já passou por muitas aventuras aí, muitas histórias de sucesso no mercado musical. Uma das perguntas que eu vi chegar com frequência, e a gente até perguntou isso, colocou isso nas redes sociais e muita gente não sabia o que é direcionamento artístico. Então eu vou tentar trazer um pouco dessa visão, desse trabalho que é super importante, tá? Eu já falei isso e eu vou deixar aqui um outro card sobre o que é direção artística, porque tem muita gente que confunde a função do produtor musical com o dado diretor artístico. Na verdade, não sabe o que é um diretor artístico e coloca toda essa responsabilidade no produtor musical. Então eu comentei isso, que aqui no Brasil, normalmente, quando um artista encontra outro, fala, ei, como estão as coisas, tal, com quem você está produzindo agora? Tô produzindo com fulano, com beltrano. E cara, o trabalho do produtor musical é super importante. Meu sócio é produtor musical, eu tenho vários amigos produtores musicais, colegas, parceiros, mas essa é até uma dor que o produtor musical tem, porque normalmente o artista chega com muita expectativa em cima do produtor musical e não entende que a função do produtor musical é produzir música. Ele pode até te ajudar a selecionar o repertório, e isso é uma coisa que ele pode fazer em conjunto com o diretor artístico preferencialmente, mas a função do produtor musical é produzir músicas. Ele vai pegar uma música que tem que ser excelente ali na composição e traduzir aquilo para o arranjo certo, com os músicos certos, os equipamentos técnicos, as técnicas de gravação para soar bem. Pode ser que o produtor mixe ou ele mande para o engenheiro de som mixar, masterizar, para tirar o melhor som para conectar com aquele teu público. Então a parte dele é muito importante no processo. Mas você tem outras ferramentas, o cenógrafo, o designer, o iluminador, o diretor de clipe, o figurinista. Então são muitas peças do quebra-cabeça e que o produtor musical é uma só. E normalmente o artista coloca toda a expectativa dele em cima do produtor musical, achando que o produtor musical vai resolver toda a carreira dele. E não é isso que o produtor musical faz. E aí vem a parte de direcionamento artístico que a gente falou lá, que a gente viu que inclusive muita gente não sabe o que é. Que o diretor artístico e o direcionamento artístico especificamente, para ficar mais fácil para vocês, pensa num jogador de futebol. Então, talvez o produtor musical seja o preparador físico, que vai trabalhar especificamente ali em cima com o artista, mas você tem o técnico do time, o teu coach, o teu treinador, aquele cara que vai montar uma rotina de treino, que vai criar as estratégias para você jogar, para o campeonato, e ele não vai enxergar um jogo só, ele vai pensar em todo o campeonato. Então, esse jogo não é tão importante, a gente pode mudar a equipe aqui e ali, mas esse é um jogo chave e aquele outro time joga de outro jeito. Pensa no direcionamento artístico como entrar num time e você ter um treinador, um mentor te guiando por esse caminho e passando por todas as etapas: planejamento, produção,
marketing, vendas, para que você realmente tenha uma carreira estruturada. E infelizmente, o nosso mercado ele é um mercado que tem pouca informação, diferente de outros mercados que é mais fácil você saber um caminho, né? Você se forma lá em administração, tem todo um caminho, você vai lá, estagia, presta concurso, tem N jeitos de você seguir na carreira de administração, mas esses caminhos estão muito bem detalhados. E no mercado da música, infelizmente, falta muita informação, e o que eu mais vejo são grandes talentos desperdiçados porque não sabiam o caminho, tá? Então, qual é o caminho para você crescer na música, viver de música, conseguir crescer com consistência, crescer bem, crescer a sua audiência e aumentando teus patamares ali até atingir um grande sucesso, se esse for o teu objetivo. É muito difícil você simplesmente nascer sabendo desse caminho. Algumas pessoas contam com a sorte, mas a sorte não funciona todas as vezes, né? Mas basicamente você chegar lá e jogar na loteria e torcer para que a sua vida dê certo ganhando na loteria. Tem sempre alguém que ganha, mas se você tiver uma estratégia, um caminho que foi testado várias vezes, alguém que já passou muitas vezes por esse caminho te orientando, isso ajuda muito. E isso é o trabalho de direcionamento artístico. Então, achei legal explicar um pouquinho para vocês, porque eu vi que muita gente tinha dúvida. E agora eu vou fazer uma coisa inédita, eu vou pegar aqui um pouco das perguntas que vocês mandaram, vou ver aqui ao vivo no meu celular algumas das perguntas e tentar responder pelo menos umas 2, 3 perguntas para vocês, beleza? Então vamos lá. Olha, uma coisa que a gente perguntou era sobre os obstáculos. Quais obstáculos você imagina, você enxerga no seu caminho, né? E chegaram muitas perguntas falando sobre a parte financeira. E eu falei muito nisso, por exemplo, quem viu ou não viu o podcast sobre marketing com a Sueli, por exemplo, a gente falou sobre esse assunto, que dá para fazer sem dinheiro, lançar uma carreira sem dinheiro? Dá, até um determinado ponto. Tem um momento que você vai dar um passo maior, que você vai precisar de uma injeção financeira, porque tem coisas que custam para você, ainda custam para você fazer e provavelmente vão custar para sempre. Porque você precisa de outras pessoas trabalhando contigo, você precisa fazer investimentos em marketing, em mídia, só que tem quase mais da metade do caminho que você não precisa de investimento, você precisa disso aqui, se você tiver um celular. E não precisa ser um celular super potente. Um celular e muito trabalho, e muito talento e estudo, você consegue chegar a mais da metade do caminho. Então você vai aquecer o seu trabalho para ele ser desejável de investimento, muito parecido com o que as startups de tecnologia fazem. Talvez vocês já tenham visto, iFood, o 99 Táxis, todas essas empresas muitas vezes começaram num porão com uma pessoa, um cara lá de tecnologia trabalhando, e ele criou um modelo de negócio e testou, aqueceu até que veio um investidor anjo, veio um private equity ali, colocou uma grana e o negócio tomou uma proporção maior. Mas ninguém quer investir numa coisa que ainda não foi testada. Então, se você conseguir, e isso você consegue fazer, se você conseguir aquecer o teu trabalho, você consegue chegar num patamar para investimento. E às vezes você não quer ter um sucesso gigantesco e ser um artista gigante, você só quer viver bem de música. E para viver bem de música é menos de 50% do trabalho, é só você saber o caminho que você tem que trilhar, você consegue chegar nisso, tá? Então a parte financeira com certeza não é um problema se você souber o caminho. Oportunidades, alguém falou, olha, eu acho o seguinte, as oportunidades elas são tipo um rio, elas estão passando o tempo inteiro na sua frente. Eu vou fazer um outro vídeo sobre oportunidade, que é um assunto muito legal. A questão primeiro, se você estiver preparado para enxergar as possibilidades, você vai ver muito mais oportunidades passando. Porque um dos problemas é que às vezes a oportunidade está aqui, passando na nossa cara, e a gente não enxerga porque a gente não está preparado, a gente não está pronto para enxergar, a gente não foi treinado para enxergar essas oportunidades. Então, às vezes, tem oportunidades que estão passando na sua frente e você não está vendo elas. Por isso é importante estudar, chega junto com a gente, que é um assunto que a gente vai falar bastante aqui. E a segunda coisa é estar pronto para aí sim entrar, aproveitar essas oportunidades. Tem muita gente que enxerga a oportunidade e perde o timing, enxerga a oportunidade e perde o timing, tem uma puta ideia e perde o timing. Então, é muito importante você não só, primeiro, se treinar para enxergar e segundo, estar preparado para pegar. E te garanto, todo mundo tem oportunidades todos os dias, mas a gente não está preparado para enxergar elas ainda. Isso é um exercício constante que tem que ser feito. Olha, muita gente falou de equipamentos. Depois a gente pode também ter um papo só sobre isso, mas eu acho que, como eu falei antes, hoje com um celular
você pode construir uma carreira e fazer muita coisa. Tem muitos artistas que fazem pré-produção de álbum em celular, grava vídeo. Hoje você consegue se conectar com toda a sua audiência em tempo real, o tempo todo. Nunca foi tão fácil a gente ter acesso ao nosso público e poder produzir conteúdo. Pensa que tempos atrás não se tinha celular, não tinha nada disso, câmeras eram caríssimas, você dependia de N outras pessoas, era muito mais caro lançar um artista. Hoje todo mundo tem oportunidade, hoje todo mundo tem acesso com isso, então facilitou muito. Muitos caminhos, não sei qual seguir. Aliás, eu não falei o nome da galera, vou citar aqui alguns, mas teve muita gente que falou, lançaram material. MyCAD lançaram material de forma correta e atrair o público. I Am Ítalo falou sobre as oportunidades. Giffer Oficial falou sobre o financeiro. Teve mais gente falando de financeiro aqui. I Am Busker falou falta de direcionamento, a gente falou bastante sobre direcionamento. Isabela Brás, muitos caminhos, não sei qual seguir. Flavin, equipamentos, direcionamento artístico. Então, enfim, essas são algumas das perguntas, tá, galera? Não vou conseguir estender muito para o vídeo não ficar tão longo, mas... então, acho que sobre a parte, Flavinho, sobre a parte de equipamentos é isso. A gente nunca teve com tanto acesso. Talvez virar um pouco essa chave para enxergar. Eu tive uma discussão esses tempos com um músico que falou, não, porque eu precisava ter investido em equipamentos, pedais. E aí, às vezes, a gente coloca, eu já falei isso em outros vídeos, em outros conteúdos da bala de prata. Se você não sabe o que é a bala de prata é aquela bala banhada em prata que é o único jeito de você matar um lobisomem. E no empreendedorismo se fala muito sobre essa coisa da bala de prata. Sempre a gente coloca um obstáculo que a gente precisa que vai mudar a nossa vida. Então, se eu fechar aquele projeto, se eu fechar aquele outro negócio, e são coisas que muitas vezes acabam não acontecendo e a gente está sempre buscando o próximo santo graal, assim, para ficar indo atrás. Então, nesse caso, esse artista achou que o que impedia ele de crescer na carreira era ter um setup de pedais melhor para guitarra. E óbvio que é legal ter um timbre mais legal de guitarra, mas gente, isso não é impeditivo nenhum, pelo amor de Deus. Se você tocar muito bem, você pega o violão tonante, se conecta com a sua audiência pelo celular, que não precisa ser um super celular. Então eu acho que é muito mais um mindset e tentar enxergar quando a gente criar um obstáculo desse, fala, não quero isso pra mim, tira daqui, quebro. Não quero isso aqui, porque a gente vai sempre criar, a gente sempre vai colocar aquela coisa impossível, o elixir da vida eterna, que você vai achar e vai mudar toda a sua história, e a gente vai criando isso, mas que acabam servindo como bloqueios, como muletas, pra gente não pegar e ir pra cima com tudo e fazer o que tem que ser feito, né? Uma das grandes dificuldades é que às vezes a gente até sabe, mas a gente não faz o que precisa ser feito. Eu vou falar disso em outros conteúdos também, se liguem, que é muito importante, é uma parte de mindset, e que eu tenho certeza que nesse caso é super mindset e é super fácil de resolver. Enfim, gente, chegou várias perguntas, eu vou guardar algumas para outras, a gente vai abrir outros quizzes também. Eu fiquei super feliz de poder responder algumas delas, espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui nos comentários outras dúvidas, que de tempos em tempos a gente abre uns vídeos fazendo uma sessão de perguntas e respostas, como foi essa daqui. Beleza? É isso, galera, e a gente se vê no próximo Music Hacks.